Olá, gente! Volto ao meu comentário de toda segunda-feira, hoje tratando do seguinte tema: falta povo nas ruas para desempatar o jogo da grande política nacional. O que fazer? Antes disso, eu peço a você que ainda não se inscreveu em nosso canal que se inscreva e que convide amigas e amigos a fazer o mesmo para que nós estejamos sempre em contato. Esse tema da presença ou não do povo nas ruas já vinha nos acossando desde antes da pandemia. Não é uma questão que surgiu agora, sobretudo quando foi ficando claro a natureza do governo Bolsonaro, quando as primeiras medidas foram tomadas e foi crescendo um certo movimento de resistência. Muitas pessoas, militantes, amigos e até analistas importantes na grande mídia questionavam: e o povo? Por que o povo não está nas ruas? Aí havia muita impaciência. Impaciência porque nós estávamos a pouco menos de um ano das eleições presidenciais e por maior desgaste que o presidente da República já sofresse e já sofria, por maior despreparo que se revelasse da sua equipe de governo, como tem se confirmado, era muito cedo para que multidões irrompessem nas ruas protestando contra as medidas do governo. Entretanto, esta é uma questão verdadeiramente importante. Eu abordo aqui num comentário breve falando de 3 aspectos. E depois, finalmente, eu quero convencer você de que nessas condições da pandemia, cada um de nós, e você em particular, pode dar uma grande contribuição para resolver esse vácuo que nós estamos sentindo da pressão das ruas. As 3 observações. Primeira, é verdade que a presença de povo na rua, historicamente, sempre foi importante. Aqui e no mundo inteiro, nas mais diversas épocas, nos mais diferentes movimentos. Claro que não é exatamente como alguns chegam a imaginar. Mesmo gente experiente, companheiros e companheiras já vividas na luta do povo, às vezes abstraem a realidade concreta e imaginam que nós poderíamos ter agora, se não houvesse a pandemia, milhões de brasileiros nas ruas lutando. Alguns dizem assim: mas o Brasil já tem 220 milhões de habitantes, as dezenas de milhares é muito pouco. Ora, na resistência à ditadura militar, a maior manifestação que se registra foi exatamente a passeata dos 100 mil na então Guanabara. 100 mil, e nós já éramos uma população de cerca de 70 milhões de habitantes. É que, na verdade, vai para a rua uma fração do povo, aquela fração mais mobilizada ou momentaneamente revoltada por alguma questão concreta e imediata, além da crítica que faça, nesse caso da luta política em torno do poder central, da crítica que faça ao governo vigente. Um segundo aspecto que eu acho que é preciso levar em consideração é que estar ou não estar nas ruas não depende exclusivamente do quantitativo de pessoas efetivamente mobilizadas. Se antes as manifestações de rua tinham uma repercussão importante, chegavam na casa do cidadão, da cidadã, através da televisão, pelo menos a notícia, hoje, com a facilidade de comunicação, com as múltiplas mídias que a internet nos oferece, a manifestação de rua representa muito mais do que o quantitativo eventualmente ali presente. Nós temos assistido isso nas manifestações em defesa da democracia, organizadas por torcidas de futebol, a repercussão que tiveram agora em plena pandemia. Na verdade, o gesto que se pratica nas ruas, ele chega na casa de cada cidadão, na casa da cidadã, e hoje em tempo real, através do WhatsApp, através das redes sociais, e, portanto, nós quando falarmos na resistência nas ruas, nós sempre teremos que considerar estes aspectos. E a terceira
observação que eu acho pertinente nesse instante é de que entre a revolta e praticar a manifestação na rua, há um certo processo. Por isso que, quando eu escrevo meus artigos, e às vezes em falas, é costume, particularmente a juventude, falar: vamos resistir nas redes e nas ruas. Eu costumo dizer, nas redes, nos salões e nas ruas, porque as manifestações de rua, as pressões em maior escala, são precedidas da articulação, da conversa, da discussão política, dos preparativos que se dão em reuniões, portanto, nos salões. Esse é o processo convencional. É assim que acontece e é assim que se renova, ganhando novos aspectos, novas contingências, conforme a evolução da luta política e também, não apenas das formas de luta, mas também dos meios de comunicação. Mas você haveria de me perguntar: mas agora que nós não podemos chamar as pessoas para se manifestarem nas ruas, realmente não é possível. Nas ruas estão as pessoas que não podem ou não têm condições, e alguns até que não querem, praticar o isolamento social, esta medida que tem se confirmado mundialmente como a medida mais importante para enfrentamento da Covid-19, da pandemia do coronavírus. Muita gente, milhares e milhares de brasileiros, milhões de brasileiros, para ser mais exato, estão nas ruas porque as suas residências não oferecem condições de lá permanecerem e porque vivem do trabalho informal e têm que ir para a rua tentar algo para trazer a comida para dentro de casa, dizendo assim, de uma maneira mais simples. Mas o que fazer agora? E como que você, que eu, que você, que todos aqueles que me veem, me ouvem e que conversam com você, lhe ouvem e se comunicam com você pelas redes sociais, pode contribuir nesse instante? Olha, minha gente, se existe uma novidade em termos da mobilização política proporcionada pela pandemia, tem sido as plataformas digitais. Melhor dizendo, as pessoas já estavam no Facebook, como eu, já estavam no Instagram, como eu sempre estive no Instagram, no Twitter. Alguns têm blog, eu tenho meu blog, vocês sabem, e outros mais, inclusive, alimentam um canal no YouTube, como esse canal através do qual eu tenho me comunicado toda segunda-feira com vocês. Além disso, há aquelas plataformas que permitem as reuniões em videoconferência. E há as lives através do Instagram e também através do próprio Facebook e do YouTube. Tem sido possível esse tipo de debate, que é uma verdadeira febre, e que assim seja. Milhões de pessoas têm discutido, têm compartilhado suas agruras, suas expectativas, suas esperanças, suas opiniões através dessas plataformas. E mesmo que você não tenha muito tempo, eu mesmo não tenho tempo, o trabalho em casa tem triplicado para mim, porque a prefeitura não para, o meu partido, o PCdoB, também não para. Entretanto, é sempre possível fazer um registro no Instagram. É sempre possível acompanhar a live de alguém e pôr ali uma opinião. É sempre possível sintonizar os canais do YouTube da nossa preferência para nos mantermos bem informados sobre o que está acontecendo. E se você também participa do Facebook, do Twitter, ali há como dialogar e há, sobretudo, a oportunidade de você expressar suas opiniões. E tem, minha gente, uma comunicação que é a mais simples e é talvez a mais importante nesse instante. No corpo a corpo, como nós diríamos, o corpo a corpo não está sendo possível, nós não podemos fazer a visita, não podemos fazer a reunião presencial, mas nós podemos usar o smartphone, o celular, através do WhatsApp, e não só transmitir informações, mas, sobretudo, dialogar. É provável que muitos dos que estão me vendo agora teriam vontade de me cobrar. Mas aí, Luciano, eu tenho mensagens que mandei para você que às vezes passam uma semana, 10 dias ou mais,
para que você leia e para que você responda. É verdade, eu já andei me desculpando disso, tem sido um inferno acompanhar tudo ao mesmo tempo. Até porque o meu trabalho tem sido intenso através de sucessivas videoconferências com a prefeitura e com o partido, e mesmo convidado para participar de lives e de reuniões as mais diversas. Outro dia eu participei de uma reunião de Minas Gerais, uma no Pará, uma na Paraíba, uma no Rio Grande do Norte e assim por diante. Então não tem sido simples, não tem sido fácil. Mas aqui eu assumo de público um compromisso, é que a partir desta semana eu estou reservando exclusivamente um tempo do dia para olhar o WhatsApp e tentar virar a página, me atualizar e passar a responder em tempo real. Porque pelo WhatsApp também a gente troca opiniões, nós nos estimulamos e nos esclarecemos uns aos outros e assim nós podemos preparar o advento num pós-pandemia que nós não sabemos ainda exatamente quando será, quando for possível colocar multidões nas ruas. Por enquanto, as multidões que vão crescendo, que vão se ampliando, impulsionadas inclusive pelas articulações de frente ampla que vão se reproduzindo, as multidões que vão se formando em oposição ao governo antinacional e antipopular de Jair Bolsonaro, elas podem se expressar através das redes. Se nós não podemos ter multidões fisicamente nas ruas agora, que tenhamos nas redes e que cada um de nós faça parte desses milhões de brasileiros que vão se colocando em oposição pela democracia, em defesa da vida e pela mudança de rumo do país. Sempre juntos.